Nesse tutorial, a gente vai aprender a criar gotinhas utilizando o Geometry Nodes. Em primeiro lugar, não tenha medo de trabalhar com nodes, porque é um sistema incrivelmente mais versátil, mais flexível e muito mais poderoso do que em comparação com o sistema de partículas tradicional. Então, não deixe de dar uma olhada na descrição do vídeo, onde eu coloco o link para você baixar, porque nesse tutorial a gente vai utilizar o Blender 2.93 em diante, beleza? Eu tenho só alguns avisos para dar. Primeiro deles, a gente não vai explicar como criar as gotinhas. Isso é algo que você pode fazer você mesmo com modelagem básica, tá? E também, se você preferir, você pode baixar aí algum pack de gotas. O que a gente vai explicar é como fazer uma distribuição desses elementos dentro de uma geometria de latinha, ou pode ser garrafa, ou qualquer outra coisa, beleza? A segunda coisa é: existe uma forma de criar gotas utilizando o Geometry Nodes, por exemplo, e quase lá, no momento da gravação desse tutorial, ainda não existem nodes que fazem isso, mas pode ter certeza que muito em breve já vai ter, então, dependendo de quando você assistir esse vídeo, já vai ter aqui no próprio canal algum outro vídeo ensinando como fazer as gotas diretamente no Geometry Nodes. Então, dá uma olhada aí nos vídeos que com certeza você vai encontrar algo, beleza? E, por fim, lógico, não deixa de se inscrever no canal e dar um like no vídeo se curtir. Então vamos lá, porque esse tutorial é bem legal, principalmente se você quer aprender a utilizar o Geometry Nodes para um exemplo mais de dia a dia profissional. Vamos nessa. Bom, vamos lá. Esse tutorial surgiu a partir de uma dúvida do André Luiz, que queria colocar essas gotas na superfície de um objeto, né, utilizando o sistema de partículas do Blender, especificamente aqui o sistema de Hair Particles. Só que com o Geometry Nodes isso não é mais necessário e é até mais fácil e você tem muito mais controle. Então vamos lá. A gente vai ativar aqui o Geometry Nodes, certo? Lembrando que para esse tutorial eu estou usando da versão 2.93 em diante, ok? Então, com a latinha selecionada, eu vou clicar aqui para criar uma Node Tree. E a gente precisa do Node Distribute Points. Então, no caso é Point Distribute. Eu vou distribuir esses pontos aqui. Esses pontos vão ser as minhas partículas. Eu posso aumentar a densidade à vontade, tá? E aí, para simplesmente eu clonar essas gotas aqui, existem dentro dessa collection tem várias meshes de gotas. Eu vou vir em Point e Point Instance. Basicamente, quando eu coloco depois do Point Distribute, todos aqueles pontos que estavam aqui, eles se transformam no objeto que eu colocar nesse Point Instance. Só que em vez de um objeto, a gente vai escolher uma collection inteira, tá? E no caso vai ser essa aqui, a Collection 2. No momento ficou terrível, mas deixa eu desabilitar essa opção Whole Collection, porque aí ele pega tudo que está dentro dessa collection de forma aleatória, tá? Na data de gravação desse tutorial, ainda não tem uma forma de determinar, digamos, uma proporção dos objetos aqui dentro, mas muito em breve vai ter. Talvez aí, quando você estiver assistindo, você já tenha essa opção nesse Node, ok? Mas vamos trabalhar com o que a gente tem agora. Aparentemente sumiu, mas na verdade não, é porque elas estão sendo clonadas de uma forma muito pequena aqui, tá? A gente pode aumentar a escala geral, então vou vir em Point Scale, vou colocar aqui, ou seja, a gente distribui os pontos, depois a gente ajusta a escala desses pontos. Vou mudar o tipo para Vector, e aí aqui eu clico e arrasto para baixo, e a gente pode puxar para o lado e veja só, o tamanho das gotinhas começa a crescer. Até aqui tudo bem, só que a orientação não está legal, então a gente vem em Point, e aí a gente vem nesse node aqui, Align Rotation to Vector. Então coloco depois de tudo. E basicamente aqui a gente pode escolher um eixo para rotação, tá? Você vê que a gente tem aqui, opa, isso aqui já aparece com o que a gente precisa. A gente pode escolher o eixo X, o eixo Y ou o eixo Z, mas está meio invertido, né, a orientação das gotas. Então aqui embaixo eu posso simplesmente inverter de 1 para -1.
E aí isso resolve o problema, ok? Nessa região aqui de cima não vai ficar tão legal, então existe uma forma ainda melhor de orientar a rotação das partículas, que é, no caso, aqui em Vector, a gente trocar para Attribute, e aqui eu posso determinar um atributo que vai determinar a rotação dessas partículas. Então, se eu simplesmente escrever aqui normal, agora as partículas elas vão ficar orientadas de acordo com as normais dos polígonos, certo? Dos polígonos da lata. Se eu colocar aqui o eixo Y, aí tudo vai ficar orientado de acordo com a normal, inclusive aqui em cima. Então, você tem esses dois modos. Você pode escolher o modo de atributo e escolher o atributo, no caso normal, ou então você vir aqui no eixo Z, voltar aqui para Vector e colocar -1. No momento, a latinha sumiu, mas isso porque a geometria da lata ela se transformou nesses pontos que estão sendo distribuídos. Se a gente quiser unir as duas coisas, basta a gente colocar aqui Geometry, Join Geometry, lá no final, e aí a gente pega a informação inicial da geometria, aqui no caso a latinha, e pluga aqui. E aí veja só como agora a gente mistura as duas coisas, certo? Eu não acho que aqui em cima ficou legal a rotação, então vamos lá. Eu vou voltar para o método anterior e escolher o eixo Y. E aí eu acho que fica bem melhor, certo? Nesse caso aqui, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso ainda mais? Eu vou escolher o modo Poisson Disk, que é um modo de distribuição que permite que a gente tenha uma distância mínima entre os objetos, o que evita que eles se misturem, né? Comecem a ocupar o mesmo lugar. Por exemplo, aqui, ó, vejo que tem duas gotas atravessando. Então, eu posso aqui aumentar a densidade máxima e colocando uma distância mínima, o Geometry Nodes, dentro desse node, ele começa a tentar fazer com que as partículas não se atravessem, e isso é fenomenal, ok? Naturalmente, a gente pode aumentar bastante aqui a densidade máxima. Nem sempre, lógico, vai dar para trabalhar com essa distância mínima, então você precisa meio que fazer aqui os ajustes de valores para compensar, tá? Algo mais ou menos aqui. Por exemplo, aqui a gota está sendo clonada em cima, então isso não é desejável, né? Uma coisa que está me incomodando é o tamanho geral, então eu vou diminuir aqui o tamanho. E se eu quiser criar uma randomização adicional aqui no tamanho das minhas partículas, eu posso vir em Attribute Randomize, vou colocar depois dos pontos distribuídos, e aí eu vou simplesmente digitar aqui Scale para determinar aqui a escala que vai ser randomizada, tá? Vou colocar um valor mínimo de 0,3 e um valor máximo de 1. Eu acho que fica bom e dessa forma a gente cria uma randomização aqui interessante, ok? No caso, lógico, não é interessante a gente ter essas gotas aqui embaixo, talvez aqui a gente possa ter um outro sistema, e num caso como esse você pode determinar a densidade aqui da distribuição. Então, se eu criar um vertex group, que no caso eu já tenho aqui, tá? Se eu entrar no Weight Painting, veja só que a gente tem esse vertex group aqui embaixo, eu posso basicamente excluir essa região da distribuição dos pontos, ok? Também poderia fazer a mesma coisa aqui em cima e criar um novo sistema aqui para cima, se for o caso, tá? No caso aqui, eu acho que o ideal seria a gente inverter isso. Então vamos lá, eu vou selecionar esse vertex group e aí eu vou inverter agora e eu vou clicar em Assign, bem aqui. Vamos ver agora como é que tá. Ok. Aí deixa eu inverter de novo. E essa galera aqui de baixo eu vou zerar a influência. Então quando eu vejo aqui, ó, apenas essa área vermelha vai receber minhas partículas e aqui embaixo não vai, certo? Nesse caso, é só eu vir aqui em Density Attribute e digitar Exclude.
igual a gente tem aqui no Vertex Group. E aí veja só como agora não acontece mais a distribuição das partículas aqui embaixo, certo? Tem que tomar cuidado só com esse tipo de coisa, mas no caso a gente pode vir aqui em Point Instance e alterar o seed, por exemplo, ou ainda alterar aqui no Point Distribute também, certo? E lógico, a gente pode remover mais alguns pontos. Deixa eu colocar sign bem aqui, e aí veja só, começa a remover dessa região aqui de baixo também. Aqui ficou perdido, mas é só tentar aqui um outro seed e em parte resolve, ok? Então, esse é o workflow para distribuir gotas usando o Geometry Nodes. Como eu falei, o ideal é a gente remover aqui de cima também, então acho que vale a pena. Vamos vir aqui na visão front. Vou remover aqui, ó. Vou colocar a sign em 0. E aqui agora as gotas foram removidas aqui de cima também. E aí, se você quiser, você pode fazer um outro sistema de partículas especificamente aqui para cima também, certo? No caso, seria só a gente juntar tudo, né? Por exemplo, eu posso ter um outro point distribute bem aqui, e aí eu posso unir esse point distribute com toda essa cadeia que já existe. Então, vamos lá. A gente, na verdade, pode fazer essa união só no final, né? Eu vou unir. Vamos lá, vou colocar isso aqui para baixo para ficar fácil de entender. A gente tem o sistema de cima e agora a gente tem o sistema de baixo. Os dois estão unidos nesse Join Geometry. E aí, se eu quiser mostrar a minha geometria, basta eu pegar a geometria e colocar aqui. Então agora a gente tem dois sistemas. E aí, nesse sistema de baixo, eu posso ter um Vertex Group para focar apenas aqui em cima, com as partículas corretas que não vão gerar problema para a gente, certo? Como uma nota final, caso você queira, por exemplo, converter toda essa geometria criada aqui pelo Geometry Nodes, basta você, com a latinha selecionada, que é a origem dos nossos nodes, você pode vir no menu Object e aí Apply e vir nessa opção Make Instance Real, ok? Ou então Ctrl A e vir em Make Instance Real. Então, quando você faz isso, aqui no Outliner, todos os objetos se transformam, enfim, em objetos individuais, tá? Tudo que está aqui no Point Distribute. Então, a gente pode criar uma collection e aí mover essa galera toda para essa collection, por exemplo. E agora, veja só, a gente tem aqui uma collection inteira com essa geometria, tá? Posso, inclusive, deletar aqui o meu Geometry Nodes como modifier, veja só. E aqui eu tenho cada uma da minha geometria individualizada bem aqui, ok? Então, essa seria uma forma interessante de lidar com essa questão, caso você precise, sei lá, exportar isso aqui para um outro programa, ou, enfim, emprestar para alguém, ou qualquer coisa assim, beleza? Então, é isso. Espero que tenham curtido o tutorial e não deixe de se inscrever no canal, dar um like se tiver curtido, beleza? Então, é isso e até a próxima.